nossa convidada hoje é a doutora Patrícia Santos, otorrinolaringologista, e vai falar conosco sobre um tema muito em voga, principalmente agora nesse mês de setembro, que é um mês que se homenageia os surdos. E ela vai falar conosco sobre uma tecnologia para audição, que é o implante coclear, ou chamado ouvido biônico. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, tudo bem. O que é implante coclear? Implante coclear, ele é um dispositivo eletrônico que ele é implantado através de um tratamento cirúrgico para pacientes que têm deficiência auditiva, mas não é para todo tipo de deficiência. Tá? Normalmente é para os pacientes que têm um déficit auditivo mais importante, uma surdez severa ou profunda. Quem são os pacientes que se beneficiarão com esse tratamento? Isso, então a gente não tem... Na realidade, são pacientes de todas as idades e pacientes que têm deficiência auditiva. Os pacientes que eles nascem com a deficiência e os pacientes que adquirem essa deficiência auditiva ao longo da vida. Pode ser por algum tipo de uma meningite, uma rubéola que a mãe adquiriu, então ela pode ser ao nascimento e ao longo da vida também. Os pacientes podem tomar, por exemplo, fazer um tratamento, o paciente tem problema renal, ele pode fazer um tratamento com antibiótico e esse antibiótico lesar o órgão da audição, que é dentro da orelha interna, e levar a um quadro de deficiência auditiva. Né? E tem os pacientes também que já nascem com esse problema, que aí vem de surdez genética, problemas que vêm inclusive de pai, de avô, e aí a gente tem que fazer toda uma história para a gente tentar enquadrar esses pacientes. Esses pacientes que são com surdez congênita geralmente são mudos também, né? Ou não? Isso é uma coisa bem interessante da gente falar, porque tem muitos pacientes que dizem, olha, ele é surdo-mudo. Na realidade, por ser surdo, esse paciente, ele não adquire uma linguagem oral, né? Ele vai adquirir uma linguagem de sinais, por exemplo, se ele não fizer o implante coclear até determinada idade. Porque isso também é outra coisa que é bem importante para que a gente saiba. Não é quem nasce surdo precisa fazer o implante coclear dentro de um período de pelo menos dentro dos 5 primeiros anos de vida. Né? A não ser que seja uma surdez que seja adquirida ao longo do tempo. Se for uma surdez que ela apareça depois dele adquirir a linguagem, que aí a gente chama de pós-lingual, o implante ele pode ser feito. Mas se eu nasci com a surdez, a gente precisa fazer dentro dos 5 primeiros anos, senão realmente ele não vai adquirir linguagem falada, né? A linguagem oralizada, que é o que a gente chama. Tem algum motivo especial para isso? Ele não escuta nada, né? Então, se ele não ouve, ele não tem estímulo nenhum da via auditiva, ele não vai ter estímulo nenhum cerebral. Então, se ele não ouve, ele não vai saber, não vai conseguir processar nenhuma dessas palavras para reproduzir oralmente. Exatamente. Mas ele tem tudo normal. Boca, língua, então assim, não tem motivo nenhum para ele não falar. Inclusive, alguns pacientes, mesmo sem fazer implante coclear, se é um paciente que desde novo ele usa aparelho auditivo, e ele faz algum tipo de terapia com uma fonoaudióloga, né, faz alguns exercícios de voz, ele consegue, só pela leitura labial, ele consegue adquirir algumas palavras. Então, dizer um mamãe, um bola, um quero. É muito difícil frases, mas algumas palavras soltas, às vezes, a gente pega um paciente desse. Aí, quando a gente pega um paciente que nasceu surdo, mas como esse procedimento é uma coisa ainda nova, né, no Brasil, e que nem todo mundo tem acesso, eu ainda pego pacientes com 12, 13, 14, 15 anos, que usaram aparelho auditivo, mas que não tiveram a chance de fazer o implante coclear. Então, eles conseguem até falar algumas palavras, mas eles não têm como ouvir, por isso eles não vão muito adiante. Ô Patrícia, qual a diferença entre o implante e o aparelho coclear? Isso é uma ótima pergunta, porque tem gente que diz assim, não, se é para eu colocar um aparelho, eu vou colocar um aparelho auditivo normal, né? As próteses auditivas. Então, assim, na realidade, a prótese auditiva, que é aquele aparelho auditivo que a gente usa tanto dentro da orelha, como atrás, aqui dessa região, que é o retroauricular que a gente chama, é um aparelho que ele vai amplificar o que eu tenho de audição. Tá? Então, ele é muito bom para quem tem perda assim, moderada ou uma perda leve. Às vezes, em algumas perdas severas. Então, eu aproveito, o órgão da audição da gente, que é aquela cóclea, o caracol, ele tem umas células.
muitas são lesadas. E aí o aparelho auditivo vai lá e consegue amplificar o resto da audição que ele tem aí. Já o implante, são os eletrodos, e esses eletrodozinhos, que são os fiozinhos, a gente vai colocar dentro da cóclea do caracol, e aí o que existia de audição ali, ele não é aproveitado. Esse dispositivozinho desses eletrodos, esse fio, vai estimular direto o nervo. E aí, o que tinha para trás não funciona mais, certo? Então, o aparelho, ele amplifica um pouquinho o que a gente tem e o implante vai direto no nervo e direto para o cérebro. Então, a mensagem chega sem nenhum intermediário, né? Vai direto para o nervo da audição. Por isso Patrícia, que o som é melhor. Por que é que depois de 5 anos não pode mais fazer o implante? Exatamente por isso que eu falei. Então, assim, alguma se com atrofia 5... do nervo? Exatamente. Então, se o meu nervo auditivo ele não for estimulado, né, o que é que vai acontecer? Ele não vai conseguir ser bem processado. Então, esse estímulo elétrico que eu vou colocar, ele não vai passar bem através do nervo. Mas, se for um paciente que a mãe colocou um aparelhinho desde que nasceu, vamos dizer, hoje a gente aparelha a criança com 3 meses de idade. Eu tenho paciente que com 3 meses está com aparelho auditivo. Então, se esses pacientes, eles usam a prótese desde o nascimento ou a partir de 1 ano de idade, mesmo com 5, com 6 anos, pode ser feito, tá? Desde que ele usava um aparelhinho antes e que ele fazia também tratamento com fono. Então, foi estimulado. Ô, Patrícia, quem quiser ali procurar, tanto para o serviço privado como através do SUS, você pode dar um endereço de referência para as duas situações? Posso sim. Pelo SUS, quem quiser procurar para a gente fazer uma avaliação de implante coclear, eu atendo no Hospital Agamenon Magalhães, toda quarta-feira à tarde, a partir das 2 horas, que é o hospital que fica ali em Casa Amarela. E no privado eu atendo no Real Otorrino, que fica no Hospital Português. E o telefone de lá é 3416-1635 ou 3416-1634. Agradecemos, Patrícia, a sua participação, e para você em casa pedimos que não saia daqui. Logo, logo estaremos de volta com outro bloco de Medicina Estética. Tranquilo? Pronto, eu vim aqui procurar porque eu quero dar uma turbinada, quero botar umas próteses aqui, porque não estou satisfeita com o tamanho do meu peito. Isso lhe incomoda muito? Muito. Há quanto tempo? Desde que eu comecei a desenvolver, eu fui ficando para trás, minhas amigas tudo De peito grande? de peito grande e ficando para trás. Ainda bem, ainda dá um jeito nisso aí. Toma alguma medicação com maior frequência? Tomo Levode 75. Tem alergia ao remédio? No período pré-menstrual, a sua mama dói muito? Muito pouco. Depende, varia muito. Tem história de câncer de mama na família? Já se operou alguma vez? Não tomou nenhuma anestesia? Nem dentária? Só um mês. Fuma? Não. Vamos dar uma olhadazinha. Isso, então isso aí é que me incomoda, né? Sua mão é bonitinha, mas é pequena. Pequena. Né? Então vamos, tem colo quase. Certo? Vai fazer essas coisas. Pode botar ela tanto pela areola como aqui por baixo. Como é que você quer? Pela areola que não fica marca quase nenhuma. Levanta assim pelo braço. Você acha que cabe quanto aí? Aí em torno de 260 por aí. 180. 60, 280. Essa aqui é um pouco menor. É. Essa aqui é um pouco. Entre 260 e 300. Na hora eu vou colocar e vou ver qual é que vai se enquadrar melhor para você. Ok? Ok.
dia senti uma dorzinha que é normal, né? Agora, Mas sensação agora de tá... peso, alguma coisa? Não, tudo tranquilo. Parece que já é meu, faz parte de mim, eu nasci com ele. Tamires, vamos lá agora para dar uma levantada, ver como é que tá, trocar o curativo. Eu acho que não teve ponto externo nenhum, mas se tiver algum ponto a gente vai tirar. Certo, Da outra fitinha. O técnico Perarel lá tem uma vantagem, que você já pode se movimentar, porque todos os movimentos não vão mexer na sua cicatriz. Já? Tudo certo. Bom, não tem. Não, pode deitar. Isso, ativo. Beleza? Tem dor, não tem flutuação, não tem nada. Agora você já pode tomar banho e passar álcool aqui em cima. Daqui mais uma semana a gente vai tirar de vez essa fita e já passar uma pomadazinha. Certo, tem que usar mais uma semana. Alguma dúvida ainda? Não. Não, era só isso, eu queria até saber se podia usar pomada, né? Como se Pode fosse... soltar os braços. É porque eu meio tensa Você está também. nessa posição assim, você pode fazer isso já para mostrar mesmo. Já. Certo. Você não tinha, agora tem. Pode? Agora tem. Pode mostrar. Valeu a pena? Muito, tá lindo. Graças a Deus. Olhando direto no espelho pra ver a diferença. Tá liberada aí, pode para uso para tudo. Muito obrigada. Meu convidado hoje é o ortodontista Dr. Leonardo Brasil. Ele vai contar para a gente as inovações da ortodontia esportiva. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, boa tarde. O que é um alinhador invisível? Bom, o alinhador invisível nada mais é que uma placa que ela é totalmente transparente e ela é desenvolvida, personalizada para cada paciente com o objetivo de ocorrer a movimentação dentária. Como é que funciona esse aparelho? Bom, primeiramente a gente tira um molde do paciente, esse molde é a cópia, essa cópia a gente escaneia e leva para um software. Esse software ele vai fazer o planejamento e a progressão do caso desse paciente e a partir daí a gente pode fazer toda a evolução clínica do paciente para fazer as confecções dessas placas. E aí são feitas uma série de placas que o paciente vai trocando a cada consulta. Um paciente geralmente chega no seu consultório com queixa de quê? Bom, as queixas são inúmeras, mas hoje em dia, como o mercado pede muito estética, a grande maioria dos casos, eles chegam buscando uma beleza maior no sorriso. É aqueles dentes entramelados, né? Que Exato. São os dentes apinhados, que são aqueles dentes um em cima do outro, né? E aí acaba que o sorriso fica todo prejudicado se na frente os dentes são dessa Hoje não maneira. tem mais. Antigamente os meninos chupavam muito o dedo, né? Ficavam com aquele dente É verdade, frente. é verdade. Eu acho que em casa a mãe já passa uma pimentazinha no dedo para não ter que gastar com você depois. É verdade. Né? Um grande problema de maloclusão seria justamente a sucção digital, a mamadeira em uso prolongado e a chupeta também. Esses aparelhos, qual o benefício do uso dele? Bom, os alinhadores invisíveis, o maior benefício dele realmente é a estética em excelência. Mas ele também melhora a questão da higiene, porque como ele é um artefato removível, você pode tirar para higienizar corretamente a boca, diferentemente dos aparelhos fixos que você não tem como remover. Ele é um aparelho que a gente consegue dar uma previsibilidade maior no tempo de tratamento, já que o planejamento é feito num software com uma precisão digital. E também a questão do conforto na alimentação, porque como ele é removível, você pode retirar, se alimentar normalmente e depois recolocar o dispositivo. Aí não fica juntando aquela sujeira que Exatamente. deteriora o dente e às vezes dá cárie, essas coisas todas. Né? Com certeza. Se o paciente com aparelho fixo ele não tem uma higiene boa, aumenta muito o índice de cárie e a prevalência de gengivite, periodontite e doenças do modo geral na boca gengival. Esses softwares, eles dão assim um tipo de dentição praticamente igual para todo mundo. Não acha que isso... Às vezes tem um dentinho que fica assim, aquela menina tem um dentinho e aquela coisa ficava mais bonitinha, ia um riso diferente, e hoje é quase tudo igual, né? Existe essa queixa assim, de muitas pessoas que falam, agora está todo mundo com o mesmo sorriso. Na verdade, esse software ele pega algumas medidas
baseadas em base de crânio, nariz, assoalho de órbita. Cefalométrica, né? Exatamente, as medidas cefalométricas, e a partir disso ele desenvolve as melhores proporções dentárias para aquela face. Qual o tempo que dura um tratamento desse? Bom, falar de tempo, a gente precisaria saber qual o tipo de maloclusão que tinha naquele paciente. Mas já nos alinhadores invisíveis, a gente tem um tempo menor do que normalmente o aparelho fixo. O tempo de tratamento ele é menor do que no aparelho fixo. Ô, Leonardo, além do desalinhamento dentário, nesse tempo, a idade do paciente também teria alguma influência? Com certeza. A idade do paciente, para levar em consideração o tempo, ele é diretamente relacionado ao metabolismo. Então, se o metabolismo numa pessoa mais adulta ela é menor do que um adolescente, naturalmente o tratamento ele vai demorar um pouco mais. Porque a movimentação dentária ela se dá a partir de a posição e a neoformação óssea. Então, se esse metabolismo está prejudicado, o tratamento ele também vai ser um pouco mais demorado. E existe um fator limite em termos de idade para que esse tratamento não seja realizado? Não. Qualquer pessoa que tenha uma saúde bucal boa e que esteja vontade de fazer o tratamento ortodôntico, seja de qualquer idade, e tenha uma maloclusão instalada, pode ser usar o aparelho, seja o fixo ou o alinhador invisível. Essa saúde bucal que você diz é o sujeito não ter nenhuma degeneração de gengiva, nem de malformação de alvéolo, que a colocação do aparelho possa fazer amolecer esse dente, um estremecimento assim. Eu tenho como conduta clínica, a gente tem um protocolo que a gente só instala um aparelho se aquele paciente for julgado com uma boa condição bucal. Então, se o paciente chega para mim no consultório e ele não está com a gengiva saudável, ou tem algumas cáries, é feita toda essa preparação prévia da saúde bucal dele, tratando as cáries, tratando a saúde gengival como um todo, para aí sim poder fazer a instalação do aparelho para ser tratado o caso dele. Como a gente falou no começo do programa, essa parte da ortodontia esportiva, qual seria assim a função e o que é que esse aparelho invisível vai trazer de mais inovador na parte do atleta? Bom, anteriormente a gente estava falando sobre a ortodontia e falando dos alinhadores invisíveis. Agora, falando sobre a odontologia esportiva, é outro tipo de dispositivo. É o intraoral. Seria o dispositivo intraoral, que aí ele não vai melhorar a maloclusão do paciente. Ele vai beneficiar o paciente durante um esporte específico, tá certo? Aí como é que ele vai melhorar, que foi a sua pergunta? Exato. O dispositivo, inicialmente, a gente tira uma cópia dessa boca do paciente, a gente faz uma série de exames e nesses exames a gente consegue determinar qual seria a posição natural da mandíbula. Se não tivesse influência do meio, como a gente fala, às vezes contratura muscular, às vezes uma perda dentária, altera essa posição final da mandíbula. E aí com esses exames que a gente pode fazer previamente no atleta, a gente consegue determinar qual seria a posição ideal. A gente desenvolve esse dispositivo e coloca na boca do paciente. Quando a gente bota esse dispositivo na boca, a gente consegue um alinhamento da maxila com a mandíbula. Com isso a gente consegue o equilíbrio dos músculos mastigatórios, conseguindo, que é a grande sacada do dispositivo, um equilíbrio da coluna vertebral. E aí é com esse equilíbrio da coluna vertebral que a gente consegue melhorar a performance do atleta. O equilíbrio da coluna vertebral alinhada, a gente vai ter durante o exercício físico ou determinado esporte, a gente vai conseguir a mandíbula bem alinhada, a gente vai conseguir uma oxigenação suplementar durante o esforço, a gente vai conseguir um equilíbrio maior do atleta e a gente também consegue uma maior flexibilidade, já que as cadeias musculares elas vão estar equilibradas. Mais relaxada, né? Exatamente. Quem quiser lhe procurar para usar um alinhador desse aí, como é que vai fazer, onde é que vai lhe encontrar? Diga aí ao nosso telespectador. Certo, meu consultório, ele fica no Empresarial Rio Mar, o telefone é o 81-9304-2689, ou pode acessar lá no Instagram, leobrasil.ortodontia. Doutor, agradecemos a
sua colaboração e pedimos a você em casa que não desligue não. Daqui a pouco a gente vai estar de volta com outro bloco de medicina estética. A rinoplastia é uma técnica cirúrgica onde se faz uma cirurgia de nariz com fins estéticos, ou seja, plásticos, rino. Isso vem do grego, certo? O nome plásticos, que significa, pode-se dizer também caleoplastia, que é a modelagem do corpo humano, no sentido de ter uma estética melhor. A rinoplastia, na maioria das vezes, pode ser associada a procedimentos de cura de função respiratória. Além de ser belo, ele tem que funcionar. Então, às vezes, o indivíduo tem problemas de respiração. É muito comum nas pessoas que têm um nariz mais avantajado, às vezes tem um retrognatismo, o queixo é baixo, e essas pessoas respiram mal, roncam durante o sono. E para a gente fazer a parte estética é necessário também que seja feita a parte funcional. Daí a associação com cirurgiões otorrinolaringologistas, onde eles fazem a correção do desvio de septo e cornetos para que faça com que o ar entre com mais facilidade e faça o indivíduo respirar com mais oxigenação. A rinoplastia ela pode ser feita desde que os elementos de crescimento da face sejam completados, em torno de 14 anos, isso aí já pode ser realizado com sucesso. É uma cirurgia onde o nariz não cresce mais, apesar do nariz ser um órgão que cresça a vida toda, depois de feito devido à fibrose e alterações realmente nesses pontos de crescimento, ela vai se manter com essa estabilidade até o fim da vida. Basicamente, existem duas técnicas para se fazer a rinoplastia. A rinoplastia aberta e a rinoplastia fechada. A rinoplastia fechada é a rinoplastia mais antiga, cujo pai dela é o professor Joseph, um alemão que preconizou praticamente todas as técnicas da cirurgia fechada. Isso nos idos de 1940, e essa cirurgia foi realizada quase sempre ela até 1960, 62, quando se começou a trabalhar também com a rinoplastia aberta. A rinoplastia aberta, como o nome já está dizendo, é uma rinoplastia onde você expõe todos os elementos do nariz para que o tratamento seja feito com mais objetividade. As indicações são precisas para cada caso. Existe casos, principalmente nas reoperações, nos narizes secundários, se faz a rinoplastia aberta. Ou então nos narizes tipo negroide, onde é preciso fazer alguns enxertos. Ou seja, a rinoplastia aberta, ao meu ver, ela se presta mais para quando você faz cirurgias de adição, ou seja, cirurgia onde você tem que aumentar o nariz, você tem que modificar a estrutura do nariz através de enxertias, tanto ósseas como de cartilagem. Já a rinoplastia fechada é a rinoplastia onde se tem uma recuperação mais rápida, porque você vai atuar apenas nos defeitos, você não precisa descolar todo o nariz. Se aquela estrutura está boa, você vai mexer só numa parte de giba óssea, fazer a fratura ou retirar o excesso de cartilagens alares ou triangulares.